Muita gente acha que investir no exterior é caro demais, sofisticado demais ou complicado demais. Mas você olhando com frieza os dados e, gerindo carteiras, conforme eu faço no meu dia a dia, eu percebo que a questão não é essa. A questão é, vale a pena deixar seu patrimônio 100% exposto a um único país ou a única jurisdição? Eu deixo essa pergunta no ar porque eu não quero fazer você ganhar um rápido dinheiro, eu quero mostrar a você que estar 100% exposto ao seu patrimônio a um único país pode ter um custo muito alto. Fica no vídeo para eu te explicar melhor. Provavelmente você já ouviu dizer que investir todos os ovos numa mesma cesta é complicado, né? Que você deve diversificar. Aí você aloca em CDB, fundo multimercado, ações, imóveis. Mas a verdade é que você não está diversificando de verdade colocando todos os ovos em diferentes cestas diferentes. Você está colocando todos os ovos em diferentes cestas, porém estão no mesmo caminhão. E se esse caminhão bater? Aqui entra um conceito técnico, que é o conceito de correlação. Uma correlação nada mais é que são dois ativos se andam de maneira junta. Por exemplo, um sobe 5%, outro sobe 5%. Isso é uma correlação de 1. Uma correlação pode variar entre 1 e menos 1. Uma correlação de 1 ela é perfeita. Foi exatamente esse exemplo que eu acabei de usar. Uma correlação negativa, eles se movem de maneira contrária. A questão é que quando você tem ativos num mesmo país, numa mesma jurisdição, essa correlação aumenta. Ou seja, quando há um choque no Brasil, por exemplo, sua carteira de CDB sofre porque o juro sobe, a bolsa cai, os seus imóveis desvalorizam, todos se movem da mesma maneira, eles têm uma correlação positiva. E você olhando um pouco mais para o risco do Brasil hoje, principalmente o risco fiscal, hoje a dívida pública está batendo cerca de 80% do PIB, que é cerca de 8 trilhões de reais. Você tem as agências de rating, como a Moody's, já vem colocando perspectiva de rating do Brasil para estável. Isso acaba gerando um ambiente de risco do qual o governo ele tem uma trajetória crescente da dívida pública, com déficits fiscais, e que você acaba encarecendo mais a dívida, porque você cria mais inflação, tendo déficit público, forçando o Banco Central a ter que elevar os juros. E como boa parte da dívida, cerca de quase 50%, é indexada à Selic, você acaba tornando a dívida brasileira mais cara. A pergunta que eu quero deixar é o seguinte: vale a pena deixar o seu patrimônio 100% exposto a um país com essa característica fiscal? Você tem 3 benefícios claros tendo a diversificação geográfica. Primeiro é a proteção cambial, né? A proteção cambial, basicamente, é você estar exposto em moedas fortes, né? Você, como um cidadão brasileiro ou de classe média, de classe alta, você tem sua cesta de consumo muito dolarizada. Ou se você se considerar também um cidadão global, é importante você ter boa parte do seu patrimônio exposto fora do Brasil, para você não ficar exposto a esse risco cambial de uma desvalorização da moeda, né? Você pegando um intervalo mais longo, né, de 94 para cá, o real desvalorizou 85% frente ao dólar. Então, você, olhando 3 décadas, né, você está exposto ao seu patrimônio de forma dolarizada, você protege seu poder de compra. Outro aspecto importante é a proteção institucional, né? Você está exposto a instituições, bancos centrais, regulações que são mais sólidas, né? São ambientes regulatórios que estão aí há muitos anos, né? E, como eu te falei, o dólar, ele há 70 anos é a moeda de valor do mundo e que leva uma certa segurança ao investir num país como os Estados Unidos, né? Outro aspecto e o último aspecto que eu gostaria de abordar nesse vídeo é a proteção política. Você não está exposto a uma mudança de governo repentina, mudança regulatória, mudança de regras, que pode acabar lesando seu patrimônio ao longo do tempo, né? Eu queria também trazer alguns exemplos históricos sobre estar muito exposto a um país que tem um ambiente regulatório não tão forte, né? Acho que o exemplo que eu gostaria de trazer é da Argentina em 2001, que passou por um plano que era o Corralito, que basicamente ocorreu um congelamento de todos os depósitos
bancários em dólar da população argentina, né? Os argentinos podiam ter investimentos em dólar, e o saque só era permitido a 250 pesos por semana, basicamente que era convertido 1 para 1. Então, os argentinos, cerca de 70 bilhões de dólares foram congelados da noite para o dia quem estava no sistema bancário argentino. Logo, alguns meses depois, veio o Corralón, que basicamente forçou uma conversão desses dólares nos bancos, né, a uma taxa de 1,4. O que era 1 para 1 foi para 1,4, então já teve uma desvalorização. Só que você, tendo que fazer essa conversão no mercado real, era de 1 para 4, ou seja, 4 dólares comprava um peso, né, o que antes era 1 para 1. Ou seja, da noite para o dia, um argentino que estava com seu dinheiro em dólares nos bancos argentinos, teve uma desvalorização, tinha 100 mil dólares, passou a ter 25 mil dólares. Né? Isso, quem tinha dinheiro fora da Argentina não estava exposto. O mesmo teve exemplos parecidos de controle de capitais na Turquia, Rússia recente, até no Líbano. Né? Então, você não precisa, você olhando alguns outros países com características parecidas com o Brasil, ocorreram esses movimentos. Né? E você não precisa ir para muito longe. Né? Em 1990, no Brasil, teve o Plano Collor, que milhões de brasileiros teve suas poupanças congeladas da noite para o dia, e quem investia fora não passou por esse problema. Né? Então, você não precisa ir muito longe para ter esse exemplo. Né? Acho que também é importante comentar, né, que o brasileiro ele tem esse viés de investir no Brasil. Né? Existe esse viés comportamental que é o home bias, que nada mais que é viés doméstico. Né? Cerca de 1,6% da população brasileira, ela investe fora, né? Então é um número muito baixo, né? Segundo a Fundação Getúlio Vargas, e cerca de só 2% dos mercados de capitais globais o Brasil ele representa. Ou seja, o brasileiro ele está muito pouco exposto ao mundo, né? Você está basicamente só exposto ao Brasil, né? O brasileiro médio hoje tem uma representatividade muito pouca da sua carteira investindo globalmente. E se você olhar alguns exemplos de outros países, né, como Noruega, países nórdicos, Reino Unido, os Países Baixos também, você percebe que eles têm uma carteira mais globalizada que o Brasil, mesmo tendo instituições mais fortes. Né? Isso mostra um mercado de capitais mais desenvolvidos que o nosso. Então, acho que é um movimento que hoje tende a ocorrer, né? Principalmente com a facilidade das plataformas. É um caminho natural essa diversificação. Agora, para encerrar, né, o exemplo que eu deixo as pessoas que consolidam patrimônio, elas não investem somente numa empresa ou somente num imóvel, elas diversificam. E o mesmo tem de ser a diversificação geográfica. Né? Não, realmente faz sentido você não diversificar geograficamente. Essa é a questão que eu deixo, né, para o final do vídeo, essa conclusão. E trazer que realmente a diversificação é essencial para uma consolidação e perpetuação do seu patrimônio ao longo dos anos e de gerações. Agora, se você quiser saber mais sobre investimento internacional, como diversificar seu patrimônio de forma segura e entender melhor sobre o mercado de investimentos, fica no canal, assina, se inscreve para você ficar acompanhando o melhor conteúdo de mercado financeiro da internet. Um abraço!